Olá, alunos! Hoje a nossa aula é sobre direitos humanos. Nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sou a professora Priscila Magalhães. Sobre a declaração. Ela foi adotada na Assembleia Geral da ONU em 1948 e ela resulta da Segunda Guerra Mundial, pois os eventos causados pela guerra, como várias formas de atrocidades, torturas, assassinatos e também, principalmente, pela perseguição, discriminação e violência contra os judeus, geraram um espanto e uma revolta na comunidade mundial. Além desse conflito, que foi um dos que marcaram o surgimento dessa declaração, outros conflitos pelo mundo e outras formas de violação de direitos básicos do ser humano também estimularam a criação dessa declaração. Então, o fim do conflito da guerra e a criação das Nações Unidas foi o ponto de partida para que a comunidade internacional se comprometesse em impedir que essas atrocidades voltassem a ter lugar, voltassem a acontecer. Nesse sentido, vários líderes mundiais elaboraram um guia que garantisse direitos fundamentais de cada indivíduo em qualquer parte do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual é a importância da declaração? Primeiro, que ela é algo histórico. Na história da humanidade, se nós formos citar, existem vários momentos de violação desses direitos. A escravidão é um belo exemplo, onde pessoas são privadas da sua liberdade e são exploradas, humilhadas, torturadas, dentro de um sistema de escravidão, o que é algo muito grave. Além desses, vários outros acontecimentos e eventos fizeram com que o mundo refletisse sobre os direitos de todos os seres humanos, independente de qualquer característica que esse ser humano tenha. E aí esse documento ele foi tão importante que ele é o documento mais traduzido no mundo, estando disponível em mais de 370 línguas e dialetos. E ele é fruto de uma evolução de pelo menos 7 séculos de luta e representa um marco histórico em matéria de ética. O objetivo principal é manter os direitos das pessoas em igualdade e manter uma ética universal. Além disso, a primeira diferença da Declaração Universal dos Direitos Humanos para declarações do século XVIII é que seu texto se coloca com uma pretensão expressamente universal, ou seja, para todos os seres humanos, sem nenhuma distinção. E esse é o ponto vital da importância em um contexto de pós-guerra, em que a xenofobia havia sido transformada em uma norma jurídica pelo regime nazista. Então, as atrocidades que eram feitas com os nazistas, com os judeus, eram aceitas pela sociedade, aquela sociedade que era nazista, como algo jurídico, algo moralmente aceito, o que é inadmissível do ponto de vista de direitos do ser humano. E o texto dessa declaração, ela contempla direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais, dentro de uma perspectiva de indivisibilidade, interdependência e universalidade, que são algumas características desses direitos que a gente vai conhecer daqui a pouco. Aí a gente tem uma charge para ilustrar. O que é direitos humanos? O outro responde: não sei nem o que é ser humano. São pessoas que estão numa situação de extrema marginalidade e vulnerabilidade social. Só para a gente refletir. Então, a pergunta que não quer calar é: o que são direitos humanos? São direitos inerentes a todos os seres humanos, que fazem parte de nós, seres humanos, independentemente de raça, de sexo, de nacionalidade, de etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Esses direitos são para todos os seres humanos, todo e qualquer ser humano. E eles são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos, protegendo indivíduos
e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Então, a ideia é proteger qualquer ser humano de violação, de algo que vá contra o que é considerado natural do ser humano, para garantir a sobrevivência e o bem-estar de todos os seres humanos. Alguns dos direitos humanos fundamentais que a gente pode citar é o direito à vida. Então, todos nós temos direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Direito à educação. Todos nós também temos direito de ter uma educação de qualidade, de estudar, de se formar, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Também temos direito à saúde, de ter acesso a serviços que garantam a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Direito à alimentação. Todos nós temos direito de nos alimentar. É uma necessidade básica para a sobrevivência. E direito à liberdade de expressão também. Todos nós temos nossos valores de acordo com a nossa cultura e a gente tem direito de expressar isso também. E direito à habitação. Todos nós temos direito de ter um teto, de ter um local seguro para a gente morar, para a gente residir. As características dos direitos humanos também, elas são muito importantes para a gente entender. Eles são baseados no conceito inerente de dignidade humana, que envolve a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal de Direitos Humanos e os Pactos de 1966, e eles são indivisíveis, ou seja, esses direitos eles estão entrelaçados, estão uns ligados aos outros. Para que eu tenha saúde, necessariamente eu preciso ter vida. Para que eu tenha educação, eu preciso ter saúde. Para que eu tenha uma habitação, eu preciso ter minha liberdade respeitada. Então, eles estão todos entrelaçados, eles são indivisíveis. Eles também são obrigatórios, ou seja, toda e qualquer nação tem a obrigação de garantir esses direitos para todos os seres humanos. Eles também são interdependentes. O que isso significa? Ainda que eles estejam entrelaçados, caso um ser humano pratique, por exemplo, um crime, vamos supor que uma pessoa pratique um crime. Essa pessoa, ela continua tendo direito à vida, à saúde, à educação, mas nesse caso ela vai ter que ser punida por aquele crime. E aí naquele momento ela vai ser privada de liberdade, que é um dos direitos humanos. Entendem? Então, mesmo que ela precise ser punida, pagar pelo seu erro e ser privada de liberdade, ela ainda tem os outros direitos garantidos. Eles são naturais, porque eles são essenciais aos seres humanos, eles são anteriores, inclusive, ao Estado. Antes de existir um Estado, a gente já tem esses direitos como fundamentais para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E eles são inalienáveis. A gente não pode vender, não pode negociar, não se pode vender algo que é próprio nosso, né? Comercializar direitos humanos, não é algo alienável. E eles são universais, que é uma das características principais. São direitos que servem para todos os seres humanos, independente de qualquer coisa, de raça, de cor, de orientação sexual, de gênero, qualquer distinção, sem qualquer distinção. E aí, para entender os direitos humanos pelo mundo, a gente acaba observando que existem várias formas de violação, ainda que essa declaração já tenha mais de 70 anos. Nas Américas, por exemplo, existem muitas discriminações, violência, desigualdade social, danos ambientais, falta de justiça, além da cultura arraigada de impunidade. São marcas que a gente vê presente no nosso continente americano. Na Europa e na Ásia Central, a gente observa um crescente desrespeito aos direitos humanos provenientes de conflitos, principalmente por crise de refugiados que procuram abrigo na Europa, né? No Oriente Médio, no norte da África, nós observamos conflitos armados como na Síria, no Iraque, no Iêmen, na Líbia, que provocam mortes, fuga de pessoas. E no caso sírio, os deslocamentos ocorrem de forma épica, então são
as pessoas têm seus direitos básicos retirados. Na África, conflitos prolongados de grupos armados, crises políticas agravam essas violações de direitos humanos e afetam milhares de pessoas. Na Ásia e na Oceania, a gente também tem exemplos de impunidade que permitem a violação de direitos humanos, incluindo tortura, conflitos armados, repressões às liberdades fundamentais. E na China e na Índia, a pena de morte ainda é aplicada em alguns países. Então, mesmo diante de uma declaração que tem mais de 70 anos, a gente ainda tem vários exemplos de violações de direitos humanos em todo o mundo. E o desafio atual para que se aplique esses direitos é porque o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos. Milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas para sua subsistência e de oportunidades também. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos humanos em uma escala sem precedentes. Então, existem ainda muitas formas de violações desses direitos. No entanto, a gente precisa reconhecer que eles são necessários, porque, ainda que eles ainda existam, no passado foi muito pior. Existiram várias formas de violações que afetaram milhares de pessoas e deixaram marcas até hoje, como é o caso da Segunda Guerra, como é o caso da ditadura no Brasil. São marcas que parecem nunca cicatrizar. Vidas foram perdidas, pessoas foram torturadas, pessoas ficaram desaparecidas, e isso afeta a vida das pessoas. E aí, para a gente pensar e refletir sobre o debate, que tal a gente pensar um pouco? O que nós herdamos e podemos aprender com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vamos pensar um pouco sobre isso? E para a gente finalizar, vocês acham que os direitos humanos valem para todos? Uma boa reflexão. Você gostou dessa aula? Espero que sim. Até mais!